Olá, hoje nós vamos conversar com a Cíntia Griner. Ela é jornalista, professora de educação física, tem MBA em marketing e outras, outros cursos. Cíntia, por favor, se apresente, por favor. Olá, Denise, tudo bem? Tudo bem. Então, eu fiz realmente educação física e jornalismo e depois alguns cursos. Eu passei um tempo em Israel na minha fase de início de adulto, né? E aí eu fiz uma pós-graduação no Wingate, na área de recreação infantil. Então, quando eu voltei de Israel, depois de quase 2 anos, eu trabalhei muitos anos com escola na área de educação física. E aí eu comecei o jornalismo e como Você eu primeiro fiz fez educação física e depois jornalismo. Primeiro eu fiz educação física, depois jornalismo. Então, quando eu já estava trabalhando com educação física em algumas escolas, eu dava aula em 3 escolas, em clube, trabalhei na Hebraica há muitos anos, eu resolvi fazer jornalismo. E eu tinha passado também para a prefeitura, então eu acabei ficando no final, né, depois de tantos anos em escola e tudo, eu fiquei só com a prefeitura e dependia assim, muito de quem entrava, qual era o secretário. Tinha uma época que eu trabalhava na área de educação física, outras épocas eu trabalhei com assessoria de imprensa dentro da Secretaria de Esportes e fiz minha carreira toda no funcionalismo público. Mas, paralelo a isso, você continuava com as suas atividades físicas. Não, isso com certeza. Que você Naquela época, fez Macabida, nas é, Macabidas você nadava, né? eu nadava e jogava voleibol. Tinha Jogador até de... aquele meu grupo maravilhoso, que até hoje nós somos amigas, né? Um É. time de voleibol muito bacana. E a gente se acompanha desde então, algumas tomaram os rumos, mas hoje em dia estamos todas juntas, é um grupo de voleibol muito forte, mas eu nadei também em Macabida, e depois passei muito tempo fora de esportes, eu nunca deixei de fazer exercício físico, eu realmente sempre fiz, mas era ou eu corria na praia, ou eu fazia academia, nadava uma época em piscina, enfim, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Eu cheguei a nadar, quando eu voltei de Israel, eu cheguei a nadar Master, né, que o Master na natação começa bem cedo, com 25 anos. Nossa. Então, eu nadei o Master até uns 28, e depois eu dei um tempo de piscina, só vim voltar a nadar muito mais É, tarde. eu estou assim perguntando porque assim o motivo do nosso encontro hoje é exatamente eu acompanho você nas redes sociais e vejo que você está assim praticando a natação em mar aberto, né, na praia de Copacabana. E Um a gente vai espetáculo. falar sobre isso, mas antes eu queria também te perguntar: a sua família também é uma família de atletas, né? Você tem É o lado do verdade. seu pai, né? A Tudo. família Griner É. mas é engraçado porque a família Griner, né, todos eles são muito ligados a esporte, ao exercício físico, né, desde o meu tio José, que está com 96 anos e até poucos anos atrás estava lá super movimentado, andava de bicicleta, jogava tênis, nadava. Meu pai jogou voleibol muitos anos, meu tio Elias com rede em Ipanema, meu tio Bernardo dava as caminhadas na praia, mas as esposas se animaram também, entendeu? É. Então, a minha mãe jogou voleibol muitos anos no Flamengo, às terças e quintas, eu lembro que ela jogava no grupo de Master, foram, sei lá, 40 anos ela jogou voleibol, minha tia Rosali também era muito ligada com Nossa, esporte, família é toda, até hoje. gente. A Rosali fez nado sincronizado no Fluminense, então foram muitos anos de esporte, depois ela jogou voleibol, e eles tinham um grupo grande na Hebraica, né, que elas faziam ginástica com Paoli, e depois todo mundo ia jogar o voleibol. Então, desde pequena, eu acompanhei os meus pais e os meus tios nessa animação toda com esporte, e de vez em quando eu brincava lá com eles, lá no vôlei dos coroas, né? Naquela época, imagino que até mais novos do que eu, do que a minha idade hoje em dia, e eu jogava vôlei na Hebraica, depois eu fui jogar no CIB, enfim, sempre foi a família toda muito ligada, prática, meus né? primos todos, né? O Elinho, hoje em dia, é assistente técnico e vai ser técnico do time feminino do Rio de Janeiro. Então, a É, Aninha, Beto, todo mundo, minhas irmãs, todo mundo sempre fez todo mundo esporte. ligado ao esporte. Que bom, né, Cíntia? Isso é, é muito, muito saudável. E principalmente agora, né, nessa época em que a gente está vivendo e que as pessoas não só estão procurando esporte como uma maneira de se manter
informa, mas também por uma questão do bem-estar, né? De dar uma arejada, porque não está fácil, né? É verdade. Eu estava, na época, um pouquinho antes da pandemia, eu estava nadando num grupo em Copacabana, né, em mar aberto, e logo começou a pandemia, e aí eu fiquei assim, meio desesperada, porque eu tinha achado realmente uma coisa maravilhosa de fazer, que é nadar no mar, que é um espetáculo, e eu tive que parar. Então, durante um tempo, eu descobri na televisão uma professora americana, Sydney Cummings, que é um espetáculo as aulas dela, uma garota jovem, animada. Então, eu diariamente fazia essa aula, até as coisas acalmarem um pouco e a gente poder voltar para o mar. Mas essa natação, ela voltou, mesmo em 2016, eu voltei a me mexer um pouquinho em relação à natação. Eu era diretora da Maccabi, já estava há 10, 12 anos como diretora, na época, uns 11 anos mais ou menos, e eu ia para a Maccabi de Israel, né, como diretora, como sempre eu estava indo, né? 2017 ia ter o Mundial. Aliás, eu pensando, conversando agora contigo, em 2015, nós fomos para o Pan-Americano. E aí eu realmente não treinei, mas a gente participou do Pan-Americano no Chile. E alguém brincou comigo, falou: ai, Cíntia, nada aí, por que você não nada? Leva aí o maiô para a viagem, de repente você se anima e compete lá com a gente. Aí eu participei, mas sem treinar nada, eu entrei na piscina, realmente um espaço maravilhoso, que o Chile já foi sede de campeonato pan-americano de natação, então eles têm uma piscina espetacular, uma área de esportes aquáticos espetacular, e eu participei. Aí voltei do Chile com 10 medalhas. Então Nossa! eu falei, opa! Eu falei, tá dando para brincar ainda, né? E você Ah, participou também mais recente, né? Na Maccabi. então, aí eu participei no Chile e ficou por isso mesmo. Voltei com as minhas medalhas super satisfeita. Nossa, E quando maravilha. chegou para Israel, a Isso. técnica de São Paulo veio falar comigo, falou: Cíntia, você tem que ajudar a gente lá em Israel, vamos participar. Aí eu falei, bom, para Israel eu vou treinar, eu não vou deixar simplesmente chegar lá, porque lá não vai, não adianta eu chegar sem treinar que não vai dar certo. Aí, 8 meses antes, eu comecei a nadar no Caiçaras. Eu tenho alguns amigos que são sócios, então eles me convidavam, assim, depois das 7 horas, pode entrar convidado. Eu ia treinar, treinava umas 3 vezes por semana, pelo menos, às vezes um pouquinho mais, durante 8 meses. Aí cheguei em Israel, assim, afiada, e tivemos bons resultados em Ah, Israel. que bom. Eu Isso participei foi 2018, em 2017. 17. Foi a última Macabíada. Que Ah, esse ano nós teríamos Macabíada também, no caso seria agora em julho, né, nesse próximo mês, mas por conta da pandemia passou para o ano que vem. certo. Então vai ter uma diferença de 5 anos de uma Macabíada para outra, que normalmente são 4 anos, né? Até que idade um atleta pode participar de uma academia, de uma Macabíada? Maccabiada? Qualquer idade. A Não, natação, porque tem. principalmente, tem gente de 80 anos Ah, nadando. é? É. Eles Nossa. dividem em categorias de 5 em 5 anos. Ah, Não é que nem é feito o campeonato de Master, né? Pelo menos na natação é de 5 em 5, no tênis é de 5 em 5, o futebol talvez seja 10 em 10. ah, Agora de cabeça eu não me lembro exatamente, mas é dividido por faixa etária. Então certo. você compete com mais ou menos pessoas da sua faixa etária. Beleza. Como é que é nadar no mar de Copacabana? Ah, Porque eu fico imaginando que Copacabana não é um mar assim tão tranquilo, né? Tem dias que tá meio, sei lá, ressaca, ou as ondas são para. Bom, eu não sei nada. Eu nado assim, aquela natação de para se manter, não para. E eu fico olhando assim, eu fico curiosa para saber. Por exemplo, você vai nadar todos os dias? não, eu estou nadando de Ah, 3 a 4 vezes por semana, eu não nado todo dia. A princípio, certo. segunda, quarta e sexta.
Não vou dizer que eu sou a mais caxias de todas. Eu me matriculo 3 dias e se eu não posso ir segunda, quarta e sexta, eu vou segunda, quarta e sábado, então tem mais um dia, ou eu não posso ir algum dia, eu troco, né? A gente tem 6 dias para escolher que dia que vai nadar. Mas eu tento ir segunda, quarta e sexta. Vou ser sincera, essa semana estava muito Isso que eu ia te frio, perguntar. muito Com frio. Eu frio, com nadei no chuva? sábado e nadei no domingo. Ah, Aí na segunda-feira o dia estava daquele jeito, eu falei, impossível. Aí essa semana, aí hoje melhorou um pouco. Então amanhã eu vou treinar. Aí essa semana fui domingo, sexta e sábado. Então e eu qual é vou o me tempo? organizando. E como é que é Uma esse hora, é treino? 1 hora de natação. Hum. Eu posso, se eu quiser fazer a outra aula, eu também posso fazer, não tem problema nenhum. Mas, a princípio, 1 hora por semana. Depois que acaba a aula de natação, eu dou uma corridinha, aí corro meia hora pela areia Nossa, fofa. nossa, tô com Esse ano eu inveja de estou você. animada, esse Uma ano eu me inveja boa, animei. viu? Porque 2 tiros de 40 segundos. O primeiro tiro, grau. Bloqueia a respiração o máximo que conseguir. Bloqueia o muro. Vai bloquear a respiração o tempo todo, beleza? Tenta contar o número de blocados. Quanto mais blocados, maior é o melhor. Essa risada boa, hein? e como é que. Mas é fase, é fase. Agora, eu queria saber sobre o mar de Copacabana. É. Para mim, assim, dentro desse Ipanema, Leblon, Copacabana, sinceramente, Copacabana é o mais tranquilo e Posto 6 mais tranquilo ainda. Às vezes, está numa ressaca, o mar fica um pouco mais alto, mas nada que se compare ao Arpoador ou ao Ipanema. É tranquilo, dá para entrar. E assim, tem vários níveis ali da natação, né? O pessoal da aula das 6 e 7 é um pessoal mais avançado. Mas também tem gente que nada 7 O que é ser horas. mais avançado? É que nada mais para longe? Não, mais para longe todos vamos, até quem não é tão avançado. Ai, a gente vai até o final. Você pensa ali o posto 6 até o final lá onde dá a volta para ir para a Praia do Diabo, a gente até ali com certeza. Mas a gente não está no posto 6 no final. A minha aula, mais ou menos, é ali perto do posto 5, posto 5,5, vamos falar, né? Perto da Francisco Sá. Então, a gente entra e vai embora lá para o fundo e a aula começa lá no fundo. Como se fala, a gente faz um aquecimento até lá no fundo, vai embora, e ali a gente começa a fazer alguns exercícios. Não é simplesmente só nadar. Faz um medley, ou faz alguns tiros de 25, ou faz perna. Enfim, as aulas são bem dinâmicas, bem gostoso. E eu te digo, dá para qualquer pessoa entrar. As pessoas que estão começando, eles fazem um pouco mais próximo da arrebentação. Não na arrebentação, você passa a arrebentação. E tem muito aluno, assim, eles têm uma turma, pelo menos umas 10 pessoas, Tem que são salva-vida lá? iniciantes. Todos os meus professores no grupo que eu faço, todos são bombeiros salva-vidas. Tá. Então, é um grupo grande de professores, de profissionais, que eles são bombeiros ali do posto 6 e dão aula. E tem outros grupos, a maioria das equipes que estão fazendo esse tipo de trabalho, eles têm bombeiros juntos, que são salva-vidas, entendeu? Então, é bem Você tranquilo. começou antes da pandemia, né? Que você está falando que você voltou Eu a nadar antes da comecei pandemia, no mar. antes da pandemia e tive que parar por conta da pandemia. Aí Sim. foi quase Quando um você ano voltou fora. agora, você sentiu que tinha mais gente? Como é que você sente esse grupo? E qual é a sensação que vocês têm após o exercício? Eu queria saber isso. Como é que. Eu acho que as pessoas começaram a voltar bem devagar, mas estão voltando. No mar é muito tranquilo, porque você está afastado da outra pessoa. Eu chego de máscara, eu só tiro a máscara no minuto que eu vou entrar na água. Eu fico o tempo todo de máscara, faço um aquecimentozinho fora, deixo a máscara na minha bolsa, entro no mar. Quando eu saio, eu vou direto para a bolsa, seco um pouquinho o rosto e tal, boto a máscara aí que eu vou começar a me trocar para Não, mas eu estou falando assim, em sair. relação assim, à motivação das Tá. pessoas. As pessoas que fazem parte de natação no mar são muito animadas, muito mesmo. Eu sinto eles todos animados, eu não vejo ninguém desanimado por conta Mas teve um do tempo. crescimento durante a pandemia, novos alunos, pessoas que entraram Eu exatamente vejo por que esse sim. motivo?
Eu acho que durante a pandemia as pessoas procuraram exercícios ao ar livre. E como a natação tem essa facilidade, É, entendeu? Você está realmente ao ar livre, é, eu acho que as pessoas procuraram mais, sim. Eu não vejo assim muita gente fazendo assim, exercício. Poderia ter mais gente fazendo, sem é, dúvida nenhuma. Poderia, não só na natação, mas você chega na praia às 6, 7 horas da manhã, não tem quase ninguém, só tem o pessoal que está lá na natação mesmo, um ou outro correndo. Eu acho que as pessoas ainda estão um pouco preocupadas, sem dúvida nenhuma. Tem que estar preocupadas mesmo. Eu acho certo. que é justo, entendeu? E em relação ao exercício para você, como é que você se sente após fazer um exercício? Você sempre fez exercício, né? Você nunca deu uma parada assim de ficar sem fazer nada. Não, acho que não. É. Mas quais são as vantagens assim que você sente de ser uma esportista? A diferença que eu senti é porque eu sempre malhei na parte da tarde. Eu Hum, nunca fui de acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir fazer, a não ser na época que eu era garota, que eu treinava às 5h30 da manhã e 5h30 da tarde, eram 2 treinos por dia. Então, realmente, naquela época, a gente acordava muito cedo, isso até prejudicava na época de escola, porque eu ia primeiro, na época eu estava treinando, na época científica, eu estava no Botafogo. Então, eu treinava às 5h30 da manhã, saía 15 para as 7 da piscina, 7 horas entrava no Liesen. Gente, eu dormia nos primeiros tempos, né? Eu não tinha a mínima condição de estudar. Então, meu primeiro ano, quase que eu perco o ano na escola, e chegou em julho, meus pais falaram: chega, essa natação vai dar um tempo. E foi até uma época de um sul-americano, eu acabei nem indo, porque meus pais não iam aceitar nunca que eu repetisse de ano por conta de natação. Então, foi uma época que eu parei um pouco de nadar para ir passei, enfim, o Lies em primeiro ano era muito complicado. uhum. Ali eles faziam uma peneira para quem ia passar para o segundo ano. A gente, na época, tínhamos 3 turmas de primeiro ano científico, uma ficou. Nós éramos 90 alunos, só passaram 60. Então Caramba. eu falei, não, eu não vou ficar repetir de ano para fazer de novo um primeiro ano. Então, na época, eu parei de nadar. Aí voltei a nadar na época da faculdade só, que aí eu participei de vários campeonatos universitários, né? Ah, tá. Mas, enfim, a Não, eu gente te estava perguntei assim, falando, quais são os então... benefícios que você sente com Então, eu relação. comecei a acordar cedo, né? Coisa que eu Aham, não fazia. Então, tem uma aula às 6 da manhã, e tem até um grupo conhecido meu que faz, lá no mesmo local que eu faço, eu devo ter ido umas 2, 3 vezes. É um espetáculo, porque você entra escuro, né, dentro do mar, vai nadando, e no meio da aula o viu? sol começa a nascer. Eu vi É umas fotos que espetacular, você tirou é umas fotos. espetacular. Então, dentro d'água, você imagina, o dia clareando e você nadando. É. Mas eu sou mais tranquila, eu entro na aula das 7, então essas fotos que você tem visto Ah, é no meu caminho para o local, assim, eu vou de bicicleta de manhã ou eu vou a pé, eu saio da Lagoa, desço a Miguel Lemos e sigo ali em Copacabana, eu pego o nascer do sol, que é espetacular, você realmente também é fora de relatou série. uma vida marinha interessante também, né? As tartarugas. Isso é muito no verão. No Ah, verão é espetacular no posto 6. Você vê cada é coisa. incrível, né? A gente É imaginar que. incrível. Porque a É gente, sei incrível. lá, a gente acha que. Tartarugas É. e peixes, assim, mas peixes enormes que a gente vê ali no posto 6. É maravilhoso. Nessa época, a gente, quando está no mar, passa pela gente o pessoal que faz canoagem. Hum. Então, essa semana passada, o pessoal passou com as canoas e foram até o Leme. E lá eles encontraram com a baleia. Então, você imagina, você está em Uma baleia. Copacabana, tinha uma baleia no Leme semana passada, não sei se você ouviu falar disso. Eu. Elas saem do sul do Brasil e vão para Abrolhos. E, às vezes, uma ou outra se perde do grupo Hum. e acaba ficando em alguma praia. E parece que na volta elas se encontram, eu não sei como acontece isso.
mas uma baleia estava no Leme semana passada. Então, o pessoal das Canoas Havaianas, eles passaram pela gente e seguiram para o Leme, porque a gente passou semana passada toda perguntando se a baleia não viria para o posto 6. Mas ela ficou estacionada lá no Leme, e o pessoal de Canoa, todo mundo filmou, e é espetacular as imagens que eles têm da Né? baleia. Tem história aí, né, Cíntia? É verdade. Muito legal. Mudando da natação para o jornalismo, você trabalhou muitos anos, né, como você falou, pela prefeitura, com políticos, né? Eu não tenho certeza, você chegou a trabalhar com a Patrícia Morim? Não, eu trabalhei. Eu Trabalhou, primeiro, né? quando eu passei para a prefeitura, eu passei para a Secretaria de Educação, passei 3 anos dando aula ali no CIEP Humaitá, dei aula mais em algumas outras escolas, enfim, no subúrbio, e fui removida para a Secretaria de Esportes. Então, desde cedo, desde os anos 90, eu fiquei na Secretaria de Esportes, com vários secretários. Então, como eu estava formada em educação física, eu era formada em educação física e jornalismo, tinha épocas que eu estava trabalhando na assessoria de imprensa, épocas que eu estava na coordenação, ou na gerência, ou numa diretoria na área técnica de esportes, e passei muitos anos na secretaria. Em determinado momento, a Patrícia, a gente se reencontrou, e eu saí da secretaria e me cederam para trabalhar no gabinete da Patrícia. Trabalhei alguns anos com a Patrícia Morim, ela já estava no 3º mandato. Mas né? antes disso ela foi... É porque nem todo mundo sabe, mas a Patrícia Morim é uma ex-atleta, né, de natação. Sim, ex-atleta de natação e a maior medalhista de Macabíadas. Né? Ninguém ainda chegou perto. Então, ela realmente nadou várias Macabíadas, enfim. Então, eu trabalhei um tempo com a Patrícia, depois a Patrícia tentou a reeleição, né? Já seria o 4º mandato, mas ela não entrou. Então, eu fui trabalhar com outro vereador, passei mais um tempo trabalhando na Câmara dos Vereadores e há uns 2 anos, mais ou menos, eu me aposentei. Então, acabou minha vida pública de... E agora você só está como voluntária, né? Você trabalha como voluntária. Eu tenho alguns trabalhos voluntários, né, Maccabi, que eu faço. A Maccabi eu já não estou mais na Maccabi. Não? Não, já não trabalho mais com a Maccabi. Você trabalhou pela Maccabi, né? Depois da Maccabi, dos 12 anos da Maccabi, eu trabalhei como voluntária no CCMA, né? Eu ainda sou diretora do CCMA. O que é CCMA? É o Centro Cultural Mordechai Levitt, do Hashomer Hatzair. Então, trabalho já há bastante tempo, ajudo o Shomer como eu posso. E faço alguns trabalhos voluntários. Agora eu estou fazendo um projeto dentro da área, mais ou menos ligado ao jornalismo, né? Eu tenho feito um trabalho com uma família judia, estou fazendo a saga da família, desde que eles chegaram da Europa, o casal, com os filhos, netos, bisnetos. Eu estou entrevistando a família inteira e vai virar um livro, exatamente. Olha, que bacana. É muito legal. Você tem que escrever um livro sobre a sua família. Você sabe que hoje meu filho falou exatamente isso. Ele falou: a gente tem que começar a entrevistar os tios, e eles estão aqui. O meu pai contava muita história, meu pai gostava muito de contar história, e o meu tio Elias adora contar história também. O Zé já tem coisa gravada, e o Bernardo, enfim, a gente tem que fazer isso, né? Eles estão aqui, os Griner. É isso aí, tem que fazer. Bom, eu estou vendo que você está aposentada, mas está com bastante atividade, né, Cíntia? Não pode parar, né? Algum conselho que você daria para os jovens, para as pessoas que estão sedentárias em casa? O que você poderia falar num tom bem motivador? Não, mexam-se, é a coisa mais importante. Mexam-se. Não, porque eu vejo assim, minha mãe está com 84 anos, é um espetáculo, minhas tias, elas sempre se movimentaram, e é interessante porque o atleta de alto nível, eu tenho muitas sequelas, né? Eu tenho muitos problemas físicos, mas que não me atrapalham por eu continuar esses anos todos fazendo alguma coisa. Mas o atleta de alto nível, essa coisa do voleibol, dessas pancadas, o ombro, a gente fica com algumas coisas. Mas por a gente não ter parado, a gente vai levando e está tudo tranquilo. Agora, quem nunca fez, eu tenho amigas que começaram a se movimentar um pouco mais velhas,
para elas é mais fácil ainda. Então, quem acha que não dá para fazer, eu digo, dá para fazer, dá para começar agora. Eu tenho amigas que começaram a fazer maratona muito mais tarde. Hoje eu não consigo entrar numa maratona, por exemplo. Já fiz corridas quando era garota, mas não é uma coisa que tem a ver comigo. Eu acho que cada um pode encontrar alguma coisa que dê o prazer para poder participar. Tem milhares de coisas para fazer, até o caminhar, entendeu? Se for caminhar, se caminhar todo dia... Fazer uma bicicleta. Tem que sair, mas ao ar livre é muito mais gostoso, é muito melhor, sabe? Você tem lagoa, você tem praias, você tem tanta coisa aqui na nossa cidade. Quem mora na Tijuca tem uma floresta da Tijuca, enfim, você tem muito lugar, dá a volta em volta do Maracanã, que seja. Qualquer coisa uma praça, né? Tem praças, vale. Muitas praças. Tem praças, hoje em dia, dentro das praças, você tem até aqueles aparelhos, né? Aparelhos que você pode fazer. Eu acho que o que não falta é espaço aqui no Rio de Janeiro para você poder se movimentar. Isso. Então, vale. Então, a recomendação é mexa-se. Eu gostei. Eu não sei se você lembra, mas tinha uma propaganda na televisão que verdade. tinha um bonequinho, mexa-se. E isso realmente é um segredo e, assim, dá para a gente não está nessa fase, mas eu sei que na terceira idade é o que vai contar muito a nossa qualidade de vida, né? É todo esse trabalho que a gente faz com o nosso corpo e com a nossa mente também, né? Isso é uma coisa da natação no mar. Eu até escrevi isso essa semana. Eu acho que, assim, o mar, eu sou uma pessoa bastante agitada, então o mar me dá aquela tranquilidade. E tem feito muito bem, né? O momento meu de terapia, eu não consigo pensar alguma outra coisa assim mais legal hoje em dia de fazer do que nadar no mar. E quando eu não estou nas aulas, eu também marco com alguns amigos, vamos nadar em Ipanema, aí sai do arpoador, vai até o Jardim de Alá e volta. É uma mini travessia, mas entre amigos, né? Não é nada especial. Esse final de semana eu participei de uma travessia, foi bem divertido. Foi uma travessia solidária. Então, a gente fez uma doação um pouco maior, né? A inscrição era um pouco maior, e um grupo de pessoas participou dessa travessia. Foi muito, muito bom. A gente fez do posto 6 até o Otton e voltou. Foi bem legal. Que bom. Que você continue sendo esse exemplo aí de vitalidade, um exemplo para as pessoas que ainda não começaram a se mexer, né? E eu te agradeço pela participação aqui no nosso jornal. Já queria te entrevistar há muito tempo, mas, assim, como você faz muitas coisas, eu não sabia o que eu ia focar, mas quando eu vi você no mar, eu falei, eu acho que esse é um bom tema e realmente foi ótimo. Foi um ótimo papo. Gostei também do seu novo visual. É mais prático, né? Porque cuidar do cabelo tem isso também, né, Cíntia? O sal, né? Mesmo com a touquinha, tem que também pensar nisso, né? É verdade. Tá ótimo, Denise. Adorei falar contigo também. Um beijo. Um beijo. Tchau.